Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Agora, imagine o céu noturno. Incontáveis pontos de luz piscando em um oceano de escuridão infinita. O cosmos parece tranquilo, parece silencioso, parece eterno e imutável. Mas essa paz é apenas uma ilusão criada pela vasta distância que nos separa. A verdade é que, neste exato momento, o universo é um palco de eventos cataclísmicos. Hoje, nós vamos viajar para longe da Terra. Vamos deixar nossas preocupações mundanas para trás e testemunhar um dos eventos mais aterrorizantes e magníficos de toda a criação. O que realmente acontece quando uma estrela gigante chega ao fim de sua vida? A resposta vai desafiar sua compreensão. Pode até assustar você no início, mas, no final, vai lhe trazer uma profunda sensação de conexão. Prepare-se. Nossa jornada ao coração de uma supernova está prestes a começar. Para entender a morte de uma estrela, precisamos primeiro entender como ela vive. Pense em uma estrela como um milagre de equilíbrio, uma batalha titânica e constante que dura bilhões de anos. De um lado, temos a gravidade, uma força esmagadora, implacável, tentando puxar toda a massa da estrela para o seu centro. Do outro lado, temos a fusão nuclear. O coração da estrela queima a milhões de graus, fundindo átomos de hidrogênio para criar hélio. Essa fornalha cósmica gera uma pressão de radiação incrível, empurrando a matéria para fora. É um cabo de guerra perfeito. A gravidade empurra para dentro, a fusão empurra para fora. Enquanto houver combustível, a estrela brilha, serena e estável. Mas o universo tem uma regra inquebrável. Nada dura para sempre. O combustível nuclear é finito. E o que acontece quando as fornalhas começam a se apagar? O equilíbrio sagrado é quebrado. A gravidade, paciente e eterna, finalmente ganha a vantagem. É aqui que a verdadeira história começa. O começo do fim. Imagine uma estrela dezenas de vezes mais massiva que o nosso Sol. No fundo de seu núcleo, o combustível mais leve acabou. A estrela começa a fundir elementos cada vez mais pesados para sobreviver. Hélio vira carbono, carbono vira oxigênio, oxigênio vira silício. A estrela se torna uma cebola cósmica, com camadas de diferentes elementos queimando em fúria. Mas então, chega-se ao limite. O núcleo funde silício e cria ferro. O ferro é o beijo da morte para uma estrela. Fundir ferro não gera energia, pelo contrário, absorve energia. A fornalha, subitamente, se apaga. O momento do silêncio. Sem a pressão da fusão nuclear empurrando para fora, a estrela fica indefesa. A gravidade, que esperou pacientemente por milhões de anos, finalmente age com força total. Imagine o peso de milhões de planetas Terra subitamente caindo em direção a um único ponto. Não há mais resistência. O núcleo de ferro, com o tamanho aproximado do nosso planeta, não consegue suportar o peso da estrela inteira esmagando-o de cima. O colapso começa. E acontece em um piscar de olhos. A queda livre monumental. As camadas externas da estrela começam a despencar em direção ao centro. A velocidade é inimaginável. A matéria viaja a uma fração significativa da velocidade da luz. Imagine bilhões de toneladas de gás em chamas correndo para um abismo escuro. É uma queda livre que dura apenas alguns segundos, mas que mudará a galáxia para sempre. A pressão aumenta exponencialmente. A temperatura sobe para bilhões de graus. O interior da estrela se torna o lugar mais extremo do universo. A compressão atômica. Vamos olhar mais de perto. Imagine a estrutura de um átomo. Muito espaço vazio, certo? Mas sob essa pressão esmagadora, o espaço vazio deixa de existir. A gravidade força os elétrons a se chocarem contra os prótons dentro do núcleo atômico. A própria essência da matéria é espremida, triturada, reescrita. A força é tão grande que as leis normais da física começam a dobrar. O núcleo da estrela encolhe de milhares de quilômetros para uma esfera com menos de 20 quilômetros de diâmetro. O nascimento de uma gota colossal. Quando os prótons e elétrons são esmagados juntos,
eles se transformam em nêutrons. O núcleo da estrela moribunda agora é uma bola sólida de nêutrons, densamente compactada. Para entender essa densidade, imagine pegar toda a raça humana, todos os 8 bilhões de pessoas, e espremê-los no tamanho de um cubo de açúcar. Esse é o peso de apenas uma colher de chá do material desse novo núcleo. É uma densidade que desafia a mente humana, criando uma nova fundação para a catástrofe que se aproxima. O limite da natureza. O colapso atinge uma parede intransponível. Os nêutrons não podem ser espremidos mais do que isso. Eles resistem com a força da mecânica quântica. O núcleo para de encolher abruptamente. Mas as camadas externas da estrela ainda estão caindo em direção a ele em velocidades aterrorizantes. Imagine um trem-bala colidindo com uma montanha de aço maciço. O impacto é inevitável. E a reação a esse impacto é o que chamamos de supernova. O ricochete cósmico. A matéria em queda atinge o núcleo impenetrável de nêutrons e quica, um ricochete de proporções apocalípticas. Essa colisão cria uma onda de choque monumental. A onda de choque começa a se mover para fora, lutando contra o material que ainda está caindo. É uma batalha de titãs. A energia liberada nesse momento é maior do que toda a energia que o nosso Sol irá produzir em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. Tudo concentrado em uma fração de segundo. Mas espere, aqui está um mito que precisamos quebrar. Muitos pensam que a onda de choque sozinha causa a explosão. Na verdade, a onda de choque inicial perde força. Ela fica presa na matéria densa da estrela. Ela precisa de um empurrão extra para rasgar a estrela em pedaços. E esse empurrão vem das partículas mais fantasmagóricas e misteriosas do universo, os neutrinos. Trilhões, quintilhões de neutrinos são criados no núcleo esmagado. O exército de fantasmas. Neutrinos são partículas tão pequenas e interagem tão pouco com a matéria que trilhões deles passam pelo seu corpo a cada segundo sem que você sinta. Mas no coração de uma estrela em colapso, a densidade é tão absurda que até os neutrinos ficam aprisionados. Por um breve instante, eles aquecem o material ao redor do núcleo. Eles entregam a energia necessária para reviver a onda de choque. É um sopro de vida para a destruição. A onda de choque renasce. Impulsionada pelo calor extremo dos neutrinos, a onda de choque ganha uma força imparável. Ela começa a rasgar a estrela de dentro para fora. Ela atravessa as camadas de silício, oxigênio, carbono e hélio. A cada camada que rompe, a onda de choque aquece o material a temperaturas tão extremas que novos processos nucleares começam a acontecer. A estrela está sendo destruída, mas ao mesmo tempo está forjando novos elementos. A alquimia do universo. À medida que a onda de choque avança, o calor e a pressão criam elementos que não existiam na estrela antes: ouro, platina, urânio, chumbo. Imagine uma fornalha mágica criando os materiais mais preciosos da Terra em questão de segundos. A explosão não é apenas a morte de uma estrela, é uma fábrica cósmica de tudo o que conhecemos. Sem esse momento aterrorizante, os anéis nos seus dedos não existiriam. A luz alcança a superfície. Até agora, tudo aconteceu na mais profunda escuridão do interior da estrela. Mas, finalmente, a onda de choque rompe através da superfície da estrela. A casca se rompe. E então, vem a luz. Um flash cegante, implacável, glorioso. A estrela explode. O brilho é tão intenso que uma única estrela agonizante pode ofuscar a luz de toda a sua galáxia. Bilhões de estrelas superadas pelo grito de morte de uma só. As cores da destruição. Imagine estar a uma distância segura, flutuando no vácuo, assistindo a esse espetáculo. Você veria um clarão azul e branco ofuscante no início. Uma bolha de fogo e radiação se expandindo no espaço escuro. Lentamente, à medida que os gases se expandem e esfriam, as cores mudariam. Vermelhos profundos, laranjas vibrantes, violetas espectrais. Uma pintura viva, pincelada com plasma quente na tela do espaço sideral. A velocidade da expansão. Os restos da estrela não flutuam suavemente. Eles são atirados para o espaço a milhares de quilômetros por segundo.
uma tempestade de gás e poeira viajando mais rápido do que podemos compreender. Essa onda varre tudo o que encontra pela frente. Se houvesse planetas orbitando essa estrela, eles seriam desintegrados em vapor em questão de horas, engolidos pelo fogo estelar. Mas o que resta no centro? A fumaça começa a clarear, revelando o coração exposto. Lembra-se daquele núcleo esmagado? A esfera de nêutrons? Ela sobrevive à explosão. Nasce uma estrela de nêutrons. Um objeto incrivelmente pequeno, escuro e denso, girando em uma velocidade alucinante. Imagine uma esfera do tamanho de uma cidade girando centenas de vezes por segundo. Um peão cósmico, emitindo feixes de radiação pelos seus polos. Os faróis do universo. Quando esses feixes de radiação apontam na direção da Terra, nós os vemos piscar como um farol no oceano escuro. Nós os chamamos de pulsares. O som rítmico, o pulso exato, que parece um relógio preciso no caos do espaço. É o batimento cardíaco residual de uma entidade que já morreu. Uma lembrança assustadora e poética de que a energia nunca desaparece, ela apenas se transforma. Campos magnéticos aterrorizantes. Algumas dessas estrelas de nêutrons se tornam magnetares. Seus campos magnéticos são tão poderosos que, se um deles estivesse a meio caminho entre a Terra e a Lua, ele apagaria todas as informações de todos os cartões de crédito do nosso planeta. É uma força invisível, distorcendo o próprio tecido do espaço ao seu redor. O magnetismo elevado à potência máxima da natureza. Mas existe um outro caminho, uma alternativa ainda mais sombria. E se a estrela original for maciça demais? E se o seu peso for tão colossal que nem mesmo os nêutrons esmagados consigam suportar a pressão? Quando isso acontece, o limite da matéria é quebrado. A parede quântica cede. A gravidade vence a sua vitória final e absoluta. O núcleo não para de encolher. O buraco no espaço-tempo. A matéria colapsa em um ponto infinitamente pequeno e infinitamente denso. Uma singularidade. A gravidade se torna tão extrema que puxa o próprio espaço-tempo para dentro de si, como um redemoinho sugando a água de um oceano. Nasce um buraco negro. Um lugar onde a física que conhecemos deixa de existir, onde o tempo para, onde a escuridão é absoluta. O horizonte de eventos. Ao redor desse buraco negro recém-nascido, forma-se uma fronteira invisível. O horizonte de eventos. É o ponto sem retorno. Qualquer coisa que cruze essa linha, planetas, estrelas, a própria luz, nunca mais poderá escapar. O buraco negro é o fantasma definitivo da estrela que explodiu. Um monumento silencioso, guardando os segredos do universo em seu interior impenetrável. O mito do vazio devorador. Muitas pessoas pensam em buracos negros como aspiradores de pó cósmicos, engolindo o universo inteiro. Mas isso é um mito. Um buraco negro só puxa o que chega perto demais de seu horizonte. Se o nosso Sol magicamente se tornasse um buraco negro com a mesma massa, a Terra continuaria em sua órbita normalmente, apenas faria muito, muito frio. A gravidade a longa distância não muda. A dança dos remanescentes. Enquanto o buraco negro ou a estrela de nêutrons descansa no centro, as camadas externas da estrela continuam a voar pelo espaço. Essa é a nebulosa remanescente da supernova. Uma nuvem de gás brilhante, tecida com fios de ouro, oxigênio e carbono. Essas nebulosas são as estruturas mais maravilhosas que nossos telescópios podem capturar. Véus celestiais de beleza indescritível. Semeando o cosmos. Imagine essas nuvens de gás viajando pelo vazio por milhões de anos. Eventualmente, elas encontrarão outras nuvens de gás hidrogênio. A onda de choque da explosão antiga colide com o gás adormecido. Essa colisão comprime o gás novo. E sob essa nova pressão, a gravidade volta a agir. Novas aglomerações se formam. O ciclo recomeça na escuridão. Berçários estelares. Das cinzas da morte nasce a vida.
As poeiras coloridas da supernova se tornam os berçários onde novas estrelas irão se acender. Elas não nascem sozinhas. Elas nascem acompanhadas por discos de poeira e rocha. Esses discos se aglutinam. Eles formam planetas, luas, asteroides. A matéria rica forjada na explosão agora forma a crosta de novos mundos. A conexão mais profunda. Pense por um momento no seu próprio corpo. Olhe para suas mãos. Sinta a sua respiração. O ferro que corre no seu sangue e dá cor vermelha às suas veias. O cálcio que endurece os seus ossos. O oxigênio que enche os seus pulmões a cada suspiro. O carbono que compõe a estrutura das suas células. Onde você acha que esses elementos foram criados? Filhos das estrelas. Nenhum desses elementos existia no início do universo. Eles só puderam ser criados nas fornalhas de estrelas gigantes e, crucialmente, no fogo de uma supernova. Uma estrela teve que morrer, de forma violenta e espetacular, bilhões de anos atrás, espalhando suas entranhas pelo cosmos, para que os átomos pudessem se juntar e formar a Terra. Para que pudessem formar você. A destruição que não é o fim. O que inicialmente parecia uma história de terror espacial, um colapso cataclísmico e o aniquilamento de mundos, é na verdade a mais bela história de origem. O universo é um sistema perfeito de reciclagem. A morte não é um final, mas um meio de transformação. A energia e a matéria apenas mudam de forma, movendo-se na grande dança cósmica. O olhar para o céu. Da próxima vez que você sair em uma noite estrelada, procure por constelações. Procure por Órion. Lá, a estrela gigante vermelha Betelgeuse brilha. Ela é antiga. Ela está nos estágios finais de sua vida. Um dia, ela também irá colapsar e explodir. E quando isso acontecer, será tão brilhante que a veremos brilhar mesmo durante o dia, como uma segunda lua prateada no nosso céu azul. O conforto da vastidão. Pensar em escalas tão grandes pode nos fazer sentir pequenos. Pode fazer com que nossos problemas diários, o estresse, o trabalho, as preocupações da mente, pareçam insignificantes. E, de certa forma, são. Mas ao invés de se sentir diminuído, permita-se sentir libertado. Você não está separado do universo. Você não é um observador isolado. Você é uma extensão dele. O universo experimentando a si mesmo. O choque da compreensão se transforma em uma paz profunda. A mesma força que explode estrelas e forja buracos negros pulsa dentro de você. Você é feito de poeira estelar milenar. Você é a forma que o universo encontrou para olhar para si mesmo e se maravilhar. Sinta o peso da gravidade prendendo você suavemente a este planeta. Respire a poeira das estrelas. E descanse. E assim, nossa jornada pelo caos e pela beleza de uma supernova chega ao fim. Vimos o colapso, o silêncio, a explosão cegante e o nascimento de novos mundos a partir das cinzas. Descobrimos que o fim de uma estrela não é uma tragédia, mas um sacrifício necessário para que a vida floresça. A verdadeira face do universo pode parecer intimidadora, mas ela esconde uma harmonia perfeita. Quando você fechar os olhos essa noite para dormir, lembre-se de que há bilhões de anos as estrelas lutaram e brilharam para que você pudesse ter este exato momento de paz. Muito obrigado por me acompanhar nessa viagem pelas maravilhas do espaço. Se essa história trouxe calma para sua mente ou despertou sua imaginação, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para mais viagens. E agora eu pergunto a você. Depois de saber de tudo isso, quando você olhar para o céu hoje, qual estrela você acha que está prestes a contar a sua última história?